correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Um texto, como eu disse, bem conhecido, com certeza você já ouviu pelo menos uma vez na sua vida, ou já leu esse texto. Eu quero lembrar você que quando Jesus escreve esse texto, ele de fato estava não só falando algumas palavras, ele estava transmitindo um ensinamento muito profundo sobre a correria que nos aflige nos nossos dias. Se você observar aqueles que são mais atentos, a expressão "não se preocupem" aparece pelo menos 6 vezes nesse texto. Não se preocupem aparece pelo menos 6 vezes. 6 vezes. E também os seus derivados ali de preocupação. No que Jesus está querendo dizer, eu tenho comigo que Jesus, naquilo que ele escrevia, muitas coisas, gente, eu tenho que revelar isso para vocês. Os discípulos, quando Jesus falava algumas coisas, eles não conseguiam entender, porque não fazia parte do dia a dia deles, muita coisa. E eu tenho comigo que quando eu leio esse texto aqui, Senhor, o Senhor fez com que uma palavra atravessasse milhares de anos e chegasse até nós, como se fosse algo atual, muito atual. O que Jesus está dizendo aqui, gente, tem tudo a ver com o tempo em que nós vivemos. Se você observar a vida há muitos anos atrás, 30, 40, 50 talvez anos atrás, como era a correria do dia a dia de alguém há 40 anos atrás? Como era há 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, há 100 anos atrás? O que era uma vida corrida? A vida corrida era a vida de alguém que precisava ir comprar os seus legumes, comprar as suas hortaliças, comprar o seu alimento a pé, trazer para sua casa, prepará-los, muitas vezes andar muito tempo, andar mesmo muito tempo para chegar na sua casa, prepará-los com a maior calma possível. Alguns alimentos não eram como os alimentos de hoje, que você simplesmente, eu estou falando de coisa saudável, né? Que você descasca, põe na panela, põe para cozinhar e está pronto. Não, alguns alimentos naquela época precisaria de um tempo, curtindo, sendo todo higienizado. Não podia ser como nós fazemos hoje. Então você imagina, gente, a vida corrida que aquelas pessoas viviam, não tinha nada a ver com a nossa vida de hoje. Alguns vão concordar comigo, se o dia tivesse 32 horas, a vida continuaria corrida. Se o dia tivesse um pouquinho mais de tempo, eu não teria tempo. Tem dias que eu falo, Senhor, eu precisava de uma semana, de uns 10 dias. Mas aí eu paro e penso, eu talvez não teria tempo mesmo assim. Porque a vida está corrida demais. E aí Jesus vem então, e como se ele tivesse uma visão, como se ele estivesse vendo o que está acontecendo com a gente. Ele vem e fala 6 vezes para nós, não se preocupem. Não se preocupem. Ele começa então a falar de algumas coisas que afetam a nossa emoção, causando que nós passamos a ser pessoas ansiosas. Como é que a gente resolve isso? O que Jesus está querendo dizer? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que afeta o nosso ser, tornando com que a gente acelere as coisas, causando a ansiedade em nós. Provisão. Provisão. Versos 25 e 26, ele começa a dizer, não se preocupem com as suas próprias vidas, comer, beber, o seu corpo, o que você veste, porque a sua vida é mais importante do que a sua comida, e o seu corpo é mais importante do que a sua roupa. E ele ainda leva um exemplo, está vendo as aves dos céus?
não semeiam, e elas são supridas. Provisão. Há algo dentro de nós, na nossa velha natureza, que muitas vezes não consegue se conectar com Deus, a ponto de saber que é o Deus que nós servimos, é o Deus que provê todas as coisas. A provisão é aquilo que faz com que o meu ser se acalme, porque Ele vai prover. E eu não consigo me acalmar, porque a ansiedade não me deixa crer que Deus é o Deus provedor. Não me deixa. Será que eu vou ter amanhã? Será que eu vou ter no futuro? Será que eu vou ser sustentado por Deus? Será? É o que a ansiedade começa a fazer com a gente. E Jesus está dizendo, eu vou prover. É a primeira dimensão que eu preciso entender. Quando eu estou ansioso demais, eu preciso vasculhar. Será que eu não estou ansioso, achando que eu não vou ter a provisão para amanhã, para o mês que vem? Irmãos, eu na minha inocência, e eu compactuo com a ideia de muitos outros pregadores, estudiosos, e até mesmo pessoas que não são de Deus, que são filósofos, né, muitas vezes, quando veio a pandemia, começou a pandemia, todo mundo vai para casa, fica em casa, aquela história do lockdown, e não pode fazer isso, não pode aquilo. Abrindo um parênteses aqui, né? Não podia ir em lugar nenhum, mas estava liberado. Então a pessoa, você saía na cidade para ir comprar um remédio, você podia, né? Então você ia na farmácia, tinha gente, lotado. Ia no mercado, lotado. Ia na igreja, vazia. Fechando parênteses aqui. Podia ir em todo lugar, só não podia ir na igreja, né? Você ia na farmácia, gente, o que se encontrava de gente? Ia no mercado, encontrava um monte de irmãos, os irmãos estavam tudo no mercado lá, mas não podia se reunir na igreja, né? Que coisa, né, gente? Que coisa. Mas fechando esse parênteses aqui, chegou na pandemia, uma coisa que eu acreditei muito, que eu falei, gente, agora, depois dessa pandemia, o povo vai se apegar com Deus. É o que a gente acreditou, né? Acreditamos, mas, enfim, já está tudo na normalidade de novo. Agora eu estou bem, e o interior dizendo, eu não preciso de Deus, eu resolvo as minhas coisas. E o que nós chegamos então é que Jesus, ele começa a dizer que a vida, como ele diz, a vida, ele está falando sobre a sobrevivência. Tem gente que ele não acha que vai sobreviver. E Jesus está dizendo, eu sou o provedor. E ele fala então do corpo. O que é o corpo que ele está querendo dizer aqui? É aquele cuidado visual necessário. O necessário, tá, gente? Não é além do necessário, é o necessário. Você precisa, né, ter uma roupa mais ou menos ali, para você não sair na rua pelado. É isso que Jesus está dizendo. Eu posso prover isso na sua vida. Se você não crê nisso, a ansiedade vai tomar conta do seu ser. Você vai achar que não vai ter roupa no futuro. Você vai achar que não vai sobreviver. Não, eu acho que eu não sobrevivo. Não, eu acho que eu não sobrevivo. E aí a ansiedade toma conta. E ele fala então das aves que armazenam, não armazenam. E mesmo assim são supridas. E o que Jesus está querendo dizer, gente? Tem tudo a ver com o nosso tempo. Tem gente que passa mal porque não consegue guardar dinheiro. Irmão, guardar dinheiro é uma bênção. Você tem que guardar dinheiro mesmo. Tem que aprender, inclusive, a fazer isso. Mas tem gente que, porque ele não guarda dinheiro, ele abre o videozinho dele na internet e fala assim, você que não guarda dinheiro, está perdido. Você que não tem dinheiro guardado, está enrolado. Imagina isso para um ansioso, gente. Imagina isso. Você sabe o final da vida de um ansioso que não é curado, né? Você sabe o que acontece com ele, né? Eu nem posso falar aqui o que acontece. O que Jesus está dizendo, você pode até estar sem condições de armazenar, você pode até estar sem condições de poupar. Ele está querendo dizer para mim e para você, eu posso prover na hora certa. Quando a coisa é aquele momento que você precisa, é só crer em mim.
Gente, o que resolve a ansiedade é a fé de que Ele vai resolver. É isso que Ele está dizendo. Um pássaro não tem condição de armazenar num celeiro gigante, ele não tem condição. Ele só acredita que amanhã ele vai ter o alimento para amanhã. Hoje, 3, 4 horas da manhã, os pássaros saem para caçar, vai ter o meu alimento, está resolvido. Quem dera nós fôssemos assim, né, gente? Esse dia já está provido, o Senhor já fez o que precisava ser feito por mim. O Senhor ensina muito bem isso, quando o povo estava caminhando no deserto. Vocês vão lembrar dessa história. O povo reclama, daqui a pouco então Deus manda descer o maná do céu. É o pão do céu, maná do céu, alimento celestial. E Deus deixa bem claro, eu vou descer e vocês vão guardar somente para aquele dia. No 6º dia, vocês vão guardar 2 porções, que é para o dia do descanso. Veja como Deus era. O que eles faziam? Já tinha gente ansiosa lá, né, gente? Não, já vou guardar, porque vai que Deus, né? Vai que Deus. Aí guardava. Aí o texto diz que amanhecia cheio de bicho, apodrecido. Vai ser ansioso? Aquilo que você guardar baseado na sua ansiedade não vai prover nada para você. É isso que o Senhor ensina. Então tome cuidado. Ele vai prover na hora certa. Então provisão é o primeiro problema que nós enfrentamos nos dias de hoje com relação à ansiedade. É o cuidado com as coisas, com a sobrevivência. A segunda, ele vai destrinchando, né, falando isso no texto. Está lá no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que seja, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Nos dias de hoje, Jesus fala 1 hora, mas ele dá uma exagerada, né, gente? Porque nos dias de hoje tem gente implorando por 2 minutos. Tem gente implorando por, né, quem gostava de ouvir rádio. Rádio é a arte, os locutores de rádio tinham uma arte mesmo de transmitir um baita de um conhecimento em 30 segundos, em 1 minuto, que é rádio, né, gente? Hoje em dia é assim. Se o vídeo tiver mais de 2 minutos, eu já nem assisto mais. Se tiver 3, se tiver 10, então, deixa para amanhã. Deixa para o dia que eu estiver mais tranquilo, que é o dia que você nunca vai achar. É o dia que esse dia não existe. A segunda coisa que aflige o nosso ser e nos torna ansiosas, é o tempo. Jesus nos ensina sobre ele. A ansiedade dá a mim e a você a sensação de que as coisas deveriam ser mais rápidas, deveriam acontecer. Tem gente que foi magoada por ansioso, porque a pessoa queria que a coisa acontecesse. Aí chegou alguém que tem aquele temperamento um pouquinho mais lento, sabe aquele temperamento assim meio melancólico, meio fleumático. Não é bem assim. E aí o ansioso já dá aquela paulada, solta uma palavra, fala alguma coisa, porque eu não aguento ver essa lerdeza. Cuidado, você está meio ansioso. Acho que eu contei essa história aqui para vocês. Uma vez fui trabalhar, uma viagem a trabalho em outro estado do Brasil. Não vou falar o estado, porque senão vão falar que eu estou sendo... como é que fala? Preconceito com outro estado mesmo, a palavra? Esqueci como é que fala. Sei que eu cheguei lá, tudo estilo paulista, bem longe, tá, gente? De avião era 4 horas de viagem para chegar lá, de avião. Chegamos lá, nosso estilo, né? Vamos. E ele não falava nada. Então, que hora nós vamos? Ele quieto. Eu falei, bom, não vou causar nada, né? Estou no começo aqui, vou causar, mas tudo bem. Pegamos então um táxi, fomos para o lugar onde teríamos que fazer um serviço.
Cheguei lá, sentei, fizemos o que tinha que fazer. Era mais ou menos umas 10 horas da manhã. A gente almoça meio-dia. Falou, dá tempo de fazer mais um. Né? Das 10 ao meio-dia a gente tem esse... Bom, dá tempo de eu... O que a gente está acostumado a fazer? O quanto eu puder fazer antes, melhor. Porque me sobra tempo no final, não é assim que a gente pensa? Então, era assim que eu estava pensando lá também. Deu umas 10 horas, acabou o serviço, vamos pegar o outro táxi e vamos para o outro lugar, porque a gente termina antes do almoço, fizemos 2 antes do almoço. E eu já contando, falou, que bênção, gente, conseguimos fazer 2. E aí eu cheguei no cidadão e falei, vamos fazer, vamos. Ele falou, calma, aqui a gente não trabalha assim, está muito acelerado. Gente, aquilo me subiu de dentro assim, a vontade de falar assim para ele, você é um vagabundo. Está vendo? Eu já ia magoar o peão, gente. Já ia soltar, porque é ansioso. Dá para conversar? Vamos conversar. Vamos tentar conversar mesmo, mais ou menos do jeito que ele vai me entender, do jeito que ele vai, e vamos conseguir fazer o serviço, sabe? Tipo assim, vamos com calma, mas vamos. Eu já ia soltar uma dessa. Mas de dentro saiu assim, mas que raio de empregado é você, que raio de trabalhador é você. Já ia xingar a 8ª geração dele já, por causa da ansiedade, gente. Tá certo que eu estava certo, não estava errado, mas eu poderia fazer de outro jeito, né? Não poderia, muitas vezes, segurar para não causar uma ferida, uma mágoa no coração, mas é ansiedade, gente. Aí vem o negócio de você querer fazer as coisas e atropelar tudo, né? Atropelar as coisas. Cristo, ele diz o seguinte, quando ele fala assim, que você não pode acrescentar 1 hora que se quer ao seu dia, ele está dizendo assim, é só uma sensação de que as coisas precisam ser mais rápidas, mas isso não muda nada. É isso que ele está dizendo. A ansiedade só acelera o coração e mais nada acelera, só o coração, gente. Tem gente que acha que ele vai empurrar para que as coisas andem. Não vai andar. Você só vai ter uma palpitação, só isso. E as coisas vão continuar no mesmo lugar. É isso que Jesus está dizendo. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando nós entendemos que somos homens e mulheres de Deus, não tem jeito de apressar Deus. Não tem jeito de chegar para Deus e falar, Deus, vai mais rápido. Deus, ele trabalha com o tempo certo. É isso que Jesus está dizendo. Tem gente que ele é tão ansioso, que parece que até na oração ele quer que Deus dê um jeitinho para ir um pouquinho mais rápido. Na oração dele, ele quer dar um empurrãozinho para Deus. Presta atenção. Guarde bem isso no teu coração. Quando na sua vida parecer que Deus está atrasando, é porque você está ansioso. Quando na sua vida parecer que Deus está demorando, é porque você está ansioso. Teu coração já está batendo mais rápido do que deveria. O contrário da ansiedade é a calma. Quantas vezes o Senhor já não falou isso para nós? Calma. Não está falando para você ir mais devagar, não está falando para você parar, não está falando para você ser lento, não. Ele só está falando para você, confia que as coisas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Não adianta se acelerar, porque a única coisa que vai acontecer é que a tua pressão vai lá em cima. Mas o mundo continuará exatamente no mesmo lugar. Presta atenção. Deus nunca vai se mover porque nós estamos caminhando mais rápido. Irmão, se você está caminhando, você quer caminhar mais rápido, fica à vontade. Mas isso significa que Deus também vai fazer isso. Você quer sair atropelando tudo? Pode sair. Mas não significa que Deus vai mudar o plano dele e tornar o plano dele mais rápido por causa disso. Deus não se move porque nós estamos nos movendo mais rápido. O que faz com que mova o coração de Deus chama-se atitude de entrega. Quem entrega na mão de Deus de verdade, quem coloca na mão de Deus de verdade, pode ter certeza que isso vai mover o coração dele. Um dia Deus chega para Abraão e fala, Abraão, quero teu filho. Abraão fala,
tá bom, pode pegar. Moveu o coração de Deus, né? Chegou na hora, o anjo fala, opa, peraí, calma, Deus já viu que você entrega mesmo. Um dia Deus chegou para Paulo e falou, Paulo, agora você vai ver o que é, Paulo, servir ao Senhor. Ele diz, estou aqui, bora. 40 chibatadas, outro 40 chibatadas, prisão, e uma das cartas, preso, ele diz assim, alegre-se no Senhor. E outra vez, alegre-se no Senhor, preso. É isso que move o coração de Deus, alguém que se entregou de verdade. A minha vida é tua, Pai, não interessa. O que eu tinha agora, o que eu dizia que eu tinha, é de verdade, tudo teu. Nada é meu. Isso move o coração de Deus. E não é aquele que sai que nem louco, correndo e ansioso para resolver tudo que tem que fazer. Quantos de nós aqui, ao tentar acrescentar 1 hora a mais no nosso dia, ao tentar acrescentar alguns dias a mais na semana, ao tentar trabalhar mais do que todo mundo, ao tentar fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, chegou um momento que a sua saúde não aguentou isso. E aí você deu aquela travada. E quase todo mundo foi assim. Foi acumulando, travou. Fico imaginando Abraão, gente, no estresse que ele ficou quando Deus falou, eu quero teu filho. E aí passa 3 dias caminhando até chegar no lugar do sacrifício. Imagina. Você já viu aquele momento que você sabe que a coisa ruim está vindo e você fala assim, eu não vejo a hora de passar logo isso, acabar com tudo? Se tem uma hora que Abraão poderia ter sido ansioso, é aquela hora. 3 dias caminhando junto com o filho. Imagina, para chegar no fim, falei, sabia o que ia acontecer, né? É isso que move o coração de Deus. Pai, o Senhor pediu, está na mão, está entregue. Entregue o teu tempo para Ele. Senhor, o meu tempo não é meu. Eu vou fazer o máximo para te agradar com o meu tempo. Isso vai passar por um ouvido sensível à voz do Senhor. Então, primeiro, Jesus trata a provisão, uma coisa que faz com que nós nos tornamos pessoas ansiosas. Segundo, ele trata com o tempo. Não adianta você tentar que não vai dar, não vai mudar nada. E depois, o verso 28 até o 32, ele fala das roupas, ele fala da erva do campo, né? Dá o exemplo da erva do campo, que amanhã é lançada ao fogo, e mesmo assim ela é tão linda, ela é tão bem vestida, ela é tão bem guardada, né, pelo Senhor. E veja que interessante, né? Jesus cita 2 coisas aqui, roupas e comida. Quando ele fala no texto 28 até o 32, roupa e comida, porque ele diz, alguns estão se preocupando o que vamos comer e o que vamos beber. Quantos de nós já nos paramos refletindo sobre isso? E agora? O que eu vou comer no futuro? Como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou sustentar minha família? Jesus então fala de uma coisa aqui, que naquela época a forma de troca, a forma de moeda mais comum era a troca de comida, daquilo que se plantava, daquilo que se, produzia. Hoje qual é a forma de você adquirir roupa e comida, gente? Dinheiro. Outra coisa que mexe com o nosso interior, dinheiro. Dinheiro, quando tem muito, mexe com o interior. Quando não tem nada, mexe com o interior também. O que Jesus está dizendo aqui, tem gente preocupada se vai conseguir comprar roupa ou se vai conseguir comprar comida. E ele diz o seguinte, só os pagãos que se preocupam com isso. Os pagãos são aqueles que não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é filho do rei, é filho daquele que tem todas as coisas. Vai se preocupar com roupa? Vai se preocupar com alimento? Não vai, irmão.
Não vai, porque ele é filho daquele que pode tudo. É isso que Jesus está dizendo. Só quem corre atrás do dinheiro é quem não é filho. Porque quem é filho quer a presença, não quer o dinheiro. Quem é filho quer estar com ele, porque sabe que estando com ele, tudo vai ser provido. Tudo nós vamos ter. Irmão, você já parou para pensar um príncipe, que mora lá no palácio, filho do rei. Você acha que essa pessoa se preocupa com o que ela vai comer, o que ela vai se vestir? Não, é isso que Jesus está dizendo. É só quem não é filho que se preocupa, porque quem é filho não corre atrás de dinheiro, corre atrás da presença, de estar com o pai. Toda hora eu quero estar com o meu pai, é isso que eu quero, porque o resto eu sei que eu já vou ter. Isso mexe demais com a gente. Para, meu irmão, minha irmã, de correr atrás de dinheiro, porque quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos energia você tem, menos força você tem, porque o dinheiro é um senhor, como o próprio Jesus diz, e esse senhor, ele suga os seus servos, suga. Agora, quando você está com Deus, na presença dele, o dinheiro, ele deixa de ser senhor e passa a ser um servo, em quem você vai mandar, em quem você vai fazer com que ele faça aquilo que você falar. Pega essa palavra aí para o teu coração, meu irmão, minha irmã. E por último, não perca na tua mente aí, provisão mexe com a tua ansiedade, o tempo mexe com a tua ansiedade, o dinheiro, Jesus está falando isso no texto. E por último, ele fala do futuro. No verso 34, ele diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta para cada dia o seu próprio mal. Irmãos, irmãs, tem gente que não tem problema com provisão, não tem problema com o tempo, com dinheiro, mas tem problema em ficar refletindo sobre o que será amanhã. Porque ele olha a internet, ele assiste o noticiário, ele ouve a notícia de A, B, C e D, ele vê a guerra não sei aonde que está acontecendo, ele tem muita informação. E isso não está ajudando ele. Ele acha que o futuro não vai ser bom. E agora, o que nós vamos fazer? Tem gente que entra na internet e vê as pessoas falando o seguinte: daqui a 10 anos vai acontecer tal coisa. Melhor coisa que você faz é vender tudo que você tem, ir para as montanhas, comprar não sei o que lá, uma cabaninha lá, fazer uma cisterna e vai viver lá, porque o mundo vai virar um mundo zumbi, vai ter um monte de zumbi aí, igual tem nos filmes, e aí a pessoa ela entra em choque, gente, porque o futuro. E aí, como é que vai ser o meu futuro? Tem gente que não dorme pensando no futuro. Vamos trazer o futuro para mais perto, né, gente? Amanhã é o futuro, já é o futuro, mas é um futuro bem mais próximo do que daqui a 10 anos, né? Então tem gente que ele põe a cabeça no travesseiro hoje, já pensando, como é que vai ser amanhã? E amanhã, como é que eu vou? O que vai ser da minha empresa, da minha família? Amanhã, gente, estou falando de amanhã. Jesus está dizendo, deixa a preocupação de amanhã para amanhã. A hora que você colocar a tua cabeça no travesseiro, eu falei isso domingo aqui, a prioridade é o sono e mais nada. Por que a prioridade é o sono? Porque Deus, a Bíblia diz, que Ele dá aos seus amados o sono. Gente, quando a gente não dorme preocupado com as coisas dessa vida, nós estamos simplesmente jogando fora algo que o Senhor nos deu, uma bênção que Ele nos deu. Irmão, irmã, deixa para se preocupar quando você acordar. Quando você estiver dormindo, quando você for dormir, põe na tua cabeça, Senhor, a minha prioridade agora é o sono. Hoje eu já cuidei da minha família, já cuidei da minha empresa, hoje eu já trabalhei,
hoje eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou desfrutar da minha bênção. A bênção que o Senhor me deu. O sono. O Senhor me deu uma bênção chamada sono. Então, meu irmão, minha irmã, não durma pensando no amanhã. Porque o sono é a única coisa que vai te preparar de verdade para amanhã. Perceba que quando você dorme mal, você acorda mal preparado para aquilo que tem que acontecer. O Senhor está dizendo, deixa para cada dia o seu mal. O mal virá, não vai ter jeito, irmão. Então se prepara para ele. Que jeito? Dormindo. Dorme. Não subestime o poder de um bom sono, de uma boa alimentação. Eu falei aqui já para vocês, nós estudamos uma época, né, o texto de Elias. Olha o que aconteceu com ele, gente. O que aconteceu? Ele chegou num tempo que ele estava estafado emocionalmente. O que Deus permitiu que ele fizesse? Dormisse. Dormiu. E quando ele acorda, tinha lá um pão feitinho, um pouco de água. Come. E a Bíblia diz que ele comeu e dormiu de novo. Não subestime o poder de um bom sono, uma boa alimentação. E aí Deus diz para ele então, agora você levanta porque a tua caminhada é longa. Tem que se preparar para a caminhada, irmão. E ele te deu uma bênção, falou, vai ter um jeito de você se preparar para o mal que virá no futuro. Eu estou te dando aqui essa bênção. Chama-se sono. Então durma, porque amanhã você vai estar firme e forte para suportar aquilo que venha contra a sua vida. O futuro. Eu quero encerrar dizendo para você, na ansiedade nós perdemos o tempo certo das coisas. Nós perdemos o time de Deus, o tempo de Deus. Tem gente que ele é tão ansioso que ele não percebe que Deus já fez muitas coisas. O tempo de Deus. Tem gente que é tão ansioso que ele não percebe que tudo aquilo que ele pediu para Deus, Deus já pôs na frente dele o alicerce. Já pôs à frente dele as paredes, mas ele não está vendo porque ele é tão ansioso. Não era isso que eu falei para Deus. Aí Deus falou, era isso. Diferença é que não está pronto ainda. Cuidado. Na ansiedade, muitas vezes nós não aprendemos as coisas como deveríamos aprender. Perdemos o aprendizado. E quando nos damos conta, nós chegamos diante de uma situação que diz assim, mas eu não sei como viver isso aqui, eu não sei como passar por isso. Mas o Senhor já tentou nos ensinar lá atrás. Mas a ansiedade fez com que a gente perdesse o aprendizado. Presta atenção, meu irmão. Na ansiedade tem gente tentando apressar Deus. Se eu tentar apressar a Deus, eu não vou viver as coisas que Ele tem para mim hoje. Ansiosos não vivem as bênçãos do dia a dia. Se Deus falou que vai te abençoar, presta atenção, Ele vai te dar algo poderoso no futuro. Mas a Bíblia diz que Ele não vai cuidar de nós. A Bíblia diz, Ele já tem cuidado de vós. Se Ele já tem cuidado é porque a bênção já está aí. Só que o ansioso não consegue ver isso. Não consegue perceber que quando ele está puxando o ar está entrando nos pulmões, está alimentando o seu sangue, o seu cérebro com oxigênio, e ele não consegue entender que isso é uma bênção. Ele até respira mais forte para ver se vem mais ar, né? Mais rápido. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Não é o tamanho da tempestade que você está passando, não é o tamanho da tribulação que está jogando você de um lado para o outro, e sim o quão ansioso você está para que tudo se resolva. Quão ansioso você está. Quando Jesus, então, é acordado no meio da tempestade. Meus discípulos, vocês me conhecem. Vocês sabem como funcionam as coisas. Por que vocês não resolveram aí? Tudo apavorado, tudo ansioso para resolver a tempestade, e ninguém pensou, né? Ninguém parou para pensar. Espera aí, Jesus já mostrou para a gente como é que faz isso aqui. Aí quando Jesus acalma a tempestade, falou, gente de pequena fé, hein? Perderam a fé por causa da ansiedade, gente. De querer resolver,
de tentar resolver, daquele jeito. E agora, vocês perceberam? Tem hora que eu quero resolver tantas coisas que eu não sei por onde começar. E Jesus já tinha ensinado para eles como é que fazia. Clame por Jesus. Não tente. Clame por Jesus. Senhor, me dá a luz. Senhor, me dá o discernimento. Senhor, me lembra aquilo que o Senhor já me ensinou, que eu já esqueci. A ansiedade nos faz achar que podemos e muitas vezes até devemos resolver todas as coisas. Isso mina a nossa fé, gente. Porque se você pode e deve resolver tudo, para que Deus? Para que o poder de Deus? Não, você não deve, e muito menos pode resolver todas as coisas. O que Jesus está dizendo é: alimente a sua fé. Tem gente que plantou, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é o quanto você plantou, e sim o quão ansioso você está para a colheita. Tem semente que não está vingando, porque o ansioso está lá todo dia. É semente do quê? Irmão, se for semente de alface, de 7 a 10 dias você vai ver alguma coisa. Viu? Agora, se for a semente de um carvalho, pelo menos 100 anos. 100 anos. Você começar a perceber que é um carvalho mesmo. 100 anos. Para de ser ansioso. Não é o quanto agora você planta, e sim a ansiedade para ver logo: eu quero fruto, eu quero fruto. Isso faz com que muitas vezes a nossa necessidade de colher um fruto faz com que a gente atropele uma coisa chamada princípio. Você sabe o que faz uma semente dar fruto? O princípio de regar, o princípio de regar de novo, e outra vez, aquela disciplina diária. É isso que faz uma árvore dar fruto, e não ficar querendo que ela dê logo, que aconteçam as coisas. O que o Senhor nos diz através desse texto é: não tente controlar a ansiedade. Não tenta controlar, irmão. Isso você não vai conseguir fazer. Apenas confie nele. Nós viemos aqui toda quinta-feira para nós alimentarmos a nossa fé. Quando a fé é alimentada, meu irmão, o teu corpo sente isso. O teu corpo sente que as coisas estão caminhando melhor. Mas por que estão caminhando melhor? Estão acontecendo as coisas? Não. Você está em paz. Um corpo em paz é um corpo equilibrado. Não é uma dor de cabeça, sabe? Aquela dor de cabeça, por quê? Por causa da preocupação. Não, eu estou em paz. O Senhor vai prover no tempo certo, o dinheiro necessário, né? O futuro está nas mãos dele, tudo isso vai trazendo paz. Eu vou dormir, eu vou descansar, e vai te dando paz cada vez mais. E o teu corpo vai sentindo: puxa vida, não aconteceu nada, mas ele e ela está em paz. E quando nós ministramos então a bênção apostólica sobre a igreja, nós falamos, né, sobre a paz que excede todo entendimento. Essa paz é capaz de curar a ansiedade, viu, gente? Vamos colocar em pé? Glórias a Deus. Oh, louvado seja o Senhor para sempre. Nosso ser é todo teu, Pai, nossa vida é toda tua, Senhor. E aqui nessa noite, meu Deus, nós nos rendemos diante de Ti e clamamos: Pai querido, Deus eterno, fala, Espírito Santo, ao nosso interior, ao nosso coração, meu Deus, que muitas vezes está aflito, acelerado pelas coisas dessa vida, pelo tempo, ó Deus, que nós não temos mais para resolver as coisas. Que a paz, a Tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, venha de fato, ó Deus, guardar o nosso coração, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, as decisões precisam ser tomadas, nós entregamos ao Senhor.
Os problemas ainda não resolvidos, colocamos diante de Ti. Pai, nos ensina a confiar, a depender, a entender que o Senhor é provedor, que o Senhor é poderoso e que eu não preciso me preocupar com isso, que o Senhor trará, ó Deus, o seu tempo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Eu oro, meu Deus, por essa paz interior, para sairmos daqui em paz, ó Deus. Ainda que os nossos olhos físicos não consigam ver, mas que o nosso interior consiga sentir que o Senhor já está fazendo, e que muita coisa já foi feita, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia.